Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de superfícies equipotenciais e introduzir uma ideia muito importante, a ideia de potencial elétrico. E saber qual é a relação desse potencial elétrico com a força elétrica e com o vetor campo elétrico. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário que nesse canal ele é muito bem-vindo, tá bom? Vamos falar então de superfícies equipotenciais. O que seria isso, professor? Superfície equipotencial é uma superfície em que todo o potencial elétrico ali ele é igual. O potencial elétrico ele é igual. Ele é uma superfície que todos os pontos dele estão à mesma distância da carga geradora. Vamos falar de potencial gravitacional, que é muito fácil da gente observar. Se eu largar essa caneta daqui, ela vai cair, não vai cair? Isso é um potencial, o potencial existe. Eu posso usar esse potencial ou não. Isso é chamado de potencial gravitacional. Se eu descer um pouquinho a caneta, tem outro potencial gravitacional. Quanto mais eu descer a caneta, menor é o potencial gravitacional. Quanto mais alto estiver a caneta, quanto mais alta ela estiver, maior é o potencial gravitacional dela. Tá certo? Então, potencial é alguma coisa que existe, pode ser usada ou não. E está dentro do quê? Do campo. No caso do campo gravitacional ou do campo elétrico. Professor, entendi. Uma carga gera um campo elétrico. E se eu pegar uma superfície que todos os pontos dela têm a mesma distância da esfera, da carga geradora, eu vou ter uma superfície que todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. Exatamente, é isso aí. O mesmo potencial elétrico. Se eu largar uma carga ali, uma carga elétrica ali, a força elétrica aplicada em qualquer ponto daquela superfície equipotencial, a força elétrica vai ser a mesma. E o campo elétrico vai ser o mesmo. Vai dizer, poxa vida, professor. Quer dizer que aquele vetorzinho campo elétrico vai sair do mesmo tamanhinho, exatamente, com o mesmo tamanho. Então, existe uma relação entre o potencial elétrico, a força elétrica e o campo elétrico. Legal, né? Bom, boa essa, né? Imagina que eu peguei uma carga positiva, tá? Eu peguei 3 superfícies equipotenciais aí. Eu vou chamar a primeira superfície de UA, a segunda superfície de UB, a terceira superfície de UC. No caso aí, como a carga é positiva, e tome muito cuidado com isso, o potencial UA é o maior de todos, ou seja, quanto mais próximo... Peguei a caneta virada, gente, olha só. Tá? Quanto mais próximo da carga, tá? Maior é o potencial. Então, o UA é maior que o UB e o UA e o UB são maiores que o C. Agora, olha só. Vamos fazer uma suposição numérica, tá? Vamos supor que o UA seja 4 volts. O UB vai ser 3 volts. E o C vai ser 2 volts. Então, veja que o potencial ele vai diminuindo à medida que tu te afasta da carga positiva. Lembrando sempre que o vetor campo elétrico ele sempre sai do positivo e entra no negativo, né? Vamos pegar uma carga negativa para a gente olhar? Também na carga negativa eu peguei 3 potenciais, tá? O A, o B e o C. Só que agora, ao contrário, o A é o menor de todos. Então, o A é menor que o B e o A e o B são menores que o C. Por exemplo, vamos supor que o A seja menos 4 volts, o B menos 3 volts e o C menos 2 volts. Então, vocês viram que o valor em módulo ele é maior do A, mas ele é também o valor negativo, porque a carga é negativa. Lembrem que o campo elétrico ele sai do positivo e entra no negativo. Não é? Tu disse que uma superfície equipotencial, nele, se eu colocar uma carguinha, a força elétrica em qualquer ponto da superfície equipotencial vai ser a mesma. Tu também disseste que o campo elétrico vai ser o mesmo em qualquer parte da superfície equipotencial, em qualquer ponto dela. E o potencial elétrico vai ser o mesmo. Exatamente. Pegou a ideia. Qual é a relação que existe, a relação matemática que existe entre força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico? Bom, vamos deduzir isso. O que a gente viu lá atrás? A gente viu a lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, a gente viu que a força elétrica ela é igual ao quê? A K vezes a carga geradora vezes a carga que nós estamos testando, carga de teste. Ou uma carga qualquer também, pode ser, né? Isso tudo dividido pela
distância ao quadrado. O que a gente descobriu? A gente descobriu que K vezes Q por D ao quadrado, nas aulas anteriores, isso aqui era, na verdade, o E. Opa, professor, então quer dizer que o E estava dentro da força, o campo elétrico estava dentro da força elétrica, exatamente. Como a gente sabe que o E é K vezes Q por D quadrado, eu vou escrever assim, ó, D vezes D. O que é o potencial elétrico? Olha só o que é o potencial elétrico. K vezes Q sobre D. Isto é o potencial elétrico. Vocês vão dizer, puxa, mas então quer dizer que o potencial elétrico está dentro da força também. E tanto o potencial elétrico quanto o campo elétrico estão dentro da força elétrica aí também. Exatamente, veja só a importância da lei de Coulomb. Ou seja, o potencial elétrico ele é K vezes a carga geradora desse potencial dividido pela distância que ele está dessa carga geradora. E aí nós temos o potencial elétrico, então. Vocês vão dizer, poxa vida, ou seja, está tudo muito relacionado aí. Mas é verdade, muito relacionado. Ainda bem que a gente consegue enxergar isso quando a gente faz essa dedução que eu mostrei para vocês aí. Tá? Então, bem importante, a gente vai voltar a esse assunto aí, falando mais um pouco de relação entre força elétrica, campo elétrico e o U, que é o potencial elétrico. Lembra sempre o seguinte, ó, o campo elétrico, essa é uma ideia muito importante, ele vai fornecer um valor para a força elétrica aplicada num determinado potencial, numa carga de teste de 1 Coulomb, quando a carga é colocada naquela determinada posição, naquele determinado potencial. Isso vai fornecer para nós o campo elétrico. Tá certo? Então, eu resolvi relacionar aí o campo elétrico, a força elétrica e ainda a posição que é colocada, que na realidade gera a ideia de potencial elétrico. Então, os três relacionados aí. Então, o campo elétrico fornece o quê? Um valor da força elétrica aplicada em uma carga de teste de 1 Coulomb, quando colocada em um determinado potencial elétrico. Espero que vocês tenham entendido bem esse negócio. E na sequência agora, vamos solucionar uma questãozinha de vestibular, tá bom? Assista que é bem importante. Olá pessoal, vamos fazer essa questão? Diz assim, ó, na figura abaixo está representado, em corte, um sistema de 3 cargas elétricas com seus respectivos conjuntos de superfícies equipotenciais. Muito bem. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A partir do traçado das equipotenciais, pode-se afirmar que as cargas pontinhos têm sinais, pontinhos, e que os módulos das cargas são tais que pontinhos. Bom, ele quer que a gente preencha essas lacunas aí, né? A alternativa A diz que as cargas 1 e 2 têm sinais iguais e que Q1 é menor que Q2, que é menor que Q3. Bom, eu acho que o ponto mais simples para a gente iniciar é pelo módulo das cargas, que é a parte final ali. Tá? A gente observa que a carga Q3 ela gera uma área de superfície equipotenciais maior, então deve ser a carga maior. E a que gera, digamos, uma área de superfícies equipotenciais menor é a Q1. Então a gente vê que Q1, por exemplo, é a menor de todas, é a menor que a Q2 e ela é menor que a Q3. Tá? E isso faz com que a gente possa lá eliminar algumas alternativas. A gente observa que tanto na alternativa A, B e C, Q1 é a menor de todas e Q3 é a maior. Tá? Então isso me permite cortar duas alternativas, né? A D e a E. Ficamos com 3 possibilidades aí. O que a gente observa entre as cargas 1 e 2? A gente tem as superfícies equipotenciais se mesclando, se juntando, né? Então, as superfícies equipotenciais mescladas. Isso quer dizer que as cargas 1 e 2 devem ter o mesmo sinal. Devem ter o mesmo sinal e, por esse motivo, elas conseguem formar linhas equipotenciais que se juntam. Então, carga Q1 e Q2 devem ter o mesmo sinal. Tá? Então, Q1 e Q2 têm o mesmo sinal. E, claro, a gente deve imaginar aí que a carga Q3 tem sinal oposto, né? Porque a gente observa que não há mescla da carga Q3 com as cargas Q1 e Q2. Portanto, se a carga Q1 é positiva,
a Q2 é positiva, a Q3 é negativa. Se a carga Q1 é negativa, a Q2 é negativa e a Q3 é positiva. Então, a gente vê que 1 e 2 têm o mesmo sinal. Então, o que preencheria corretamente as lacunas aí? Tá? Cargas 1 e 2 têm sinais iguais e que os módulos das cargas são Q1 é a menor de todas e Q3 é a maior de todas. Com isso, a resposta é a alternativa A. Não é uma questão fácil da gente observar os detalhes, porque tem mais de uma carga. Mas fica a dica, se a gente observa que se mesclam as linhas equipotenciais, então é sinal que as cargas são iguais. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.